Então vamos começar a live aqui com o Eduardo, que é diretor técnico da OnFarm. E o intuito nosso aqui da Trek é estar trazendo algumas startups que estão fazendo um trabalho bacana aí na pecuária. E eu tenho certeza aí que ele vai contribuir muito aí hoje, né? Eles estão já fazendo cultura em fazenda, investigando muitas causas de mastite hoje em fazendas. Então eles têm um banco de dados aí muito bacana com relação a isso. E, Eduardo, para começar aqui, cara, eu queria que você apresentasse aí para quem não te conhece, contasse aí de onde você é, como é que é a sua ligação com o leite, até a sua chegada aí na OnFarm para ser um dos fundadores aí, como é que foi a sua trajetória profissional Beleza, aí. show. Obrigado pelo convite, Gustavo, pela oportunidade. Espero que seja uma noite bem proveitosa para quem nos assiste. Bom, eu formei em BH, fui fazer mestrado na USP, em Pirassununga, professor Marcos Veiga, e ali conheci o Christian, que é um dos sócios fundadores da OnFarm também. E depois de 2 anos, 3 anos trabalhando no campo, a gente voltou com um projeto para enviar para a FAPESP sobre um sistema de cultura na fazenda. E aí isso foi bolado por mim, pelo Christian, pelo professor Marcos Veiga e pelo Laerte Cassoli. E aí escrevemos o projeto, mas depois acabamos não submetendo ali para a FAPESP e depois, a partir disso, decidimos criar uma empresa que era um farm com foco em diagnóstico rápido, preciso, dentro da fazenda. E aí começamos a empresa, ela começou a ir bem. 6 a 8 meses depois, fomos investidos por um fundo de investimento, que é a 10B, e depois desse fundo, investiu também na Ideagri, e aí foi criada a Rumina. E aí a Rumina também criou outros produtos. Investimos na Volutet, que era uma empresa nascendo ali dentro da UFV. E aí hoje se chama Rumitank. Então hoje, na verdade, somos uma empresa só, que é a Rumina, com vários produtos. Um produto para qualidade do leite, que é um farm, que é o que a gente vai discutir aqui hoje. Outro produto são softwares para gestão, o Ideagri, que é para gestão de gado de leite, e o Bovitec, para gestão do gado de corte. Temos também o Rumitent, que é um sensor para medir volume e temperatura do leite, direto do tanque, em tempo real. E aí manda uma série de notificações para o celular do produtor, para ele poder acompanhar tudo que está acontecendo no tanque do leite durante o dia. E noite também, né? Durante o tempo todo. Temos também o HomeScore, que é um benchmarking que a gente faz com mais de 1.000 fazendas de leite e conseguimos ali, através dos principais indicadores, são 13 indicadores, ver como cada fazenda está em relação aos demais produtores. Principalmente poder compará-los com os melhores, né? E aí a fazenda vê onde que ela tem oportunidade de melhoria. Então, essa é a Rumina, esses são os produtos da Rumina e vamos entrar então para um farm para falar mais especificamente de qualidade do leite hoje. Bacana, não, é um portfólio aí bem completo. E entrando aí mais em destaque na parte da OnFarm, né, o Eduardo, até o pessoal que está aqui, o pessoal do DNA do Leite, conhece a gente, que eu já fiz uma live com ele, o nosso colega lá de Uberlândia, mandou um abraço aqui. Pessoal, pergunta aí se vocês quiserem enviar alguma pergunta, Nossa, pergunta nessa caixinha do lado. esqueci de um produto aqui, a Rumicash. Me corrigiram aqui, eu vi aqui no chat. Tem mais um produto também, que é uma solução de crédito para os produtores, que é a Rumicash. Então, o produtor consegue crédito, pega dinheiro via a Rumicash, e isso é descontado direto da folha do leite pelo laticínio. Ele consegue parcelar em várias vezes e até fazer adiantamento também. Obrigado. Sempre tem alguém para nos salvar aqui, né? Eu vi aqui no chat. É como se fosse uma fintech aí Isso, pro Homecast, vamos é dizer isso assim. aí. Ah, bacana. Eduardo, e entrando na parte de qualidade do leite e da parte de identificação aí das bactérias que causam mastite, primeiro que eu queria assim, abordar com você, do seu conhecimento,
Só para introduzir para o pessoal, né, qual é o impacto, né, hoje em perda de produção causada pela mastite em fazenda, nos levantamentos, tipo, nas revisões de literatura, só para o pessoal ter a noção de quanto que se perde de leite e quanto que se gasta, talvez, aí na outra ponta, né, de antibiótico de maneira errada, às vezes porque aquela mastite não precisaria do antibiótico, o cara acaba gastando. Então, ele tem um gasto do antibiótico e o gasto do descarte do leite, né, que é outra fonte de custo para ele. Então, eu queria que você comentasse aí, fazesse um panorama desse cenário antes da gente ir para as bactérias em si. Então vamos lá. A mastite é a principal doença dos rebanhos leiteiros, a mais frequente, que gera mais prejuízos para o produtor de leite. Então tem 1 milhão de formas de fazer essa conta. Primeiro a gente pode dividir em mastite clínica e subclínica. Olhando primeiro para a mastite subclínica, a gente sabe que uma CCS de 500 mil, 800 mil no tanque representa ali mais de 25%, 30% de vacas com mastite subclínica, e isso pode reduzir 10, 12 até por cento a produção de leite. Então, uma vaca ali que era para estar produzindo 25, 30, uma vaca de 30 está produzindo 25, 27. Então, é um prejuízo enorme. A gente tem dados aqui no Brasil, assim, comparando vacas sadias com vacas doentes dentro do mesmo sistema, e a diferença é 5, 6 litros, às vezes, por vaca. Então, a perda de produção é bem relatada, bem conhecida, e o impacto é enorme. E a mastite subclínica também pode causar perda, por exemplo, reprodutiva. A mastite clínica, ela causa perdas diretas. Cada caso clínico pode custar aí R$700, R$800 só em tratamento, mais do que ela perde em produção de leite na lactação, pode custar mais uns 500 até R$1.000, dependendo do tipo de bactéria que causa mastite clínica. E depois da mastite clínica, principalmente por bactérias gram-negativas, ocorre uma grande redução na produção de leite da vaca por toda a lactação, pelo menos por grande parte da lactação. Ela não volta. Se ela estava dando 45, ela dá mastite clínica, cai para 20, depois ela não volta para 45, ela sobe ali para 40 e olha lá. Então a gente afeta a curva de lactação da vaca. E a mastite clínica também é bem relatada os efeitos em cima da reprodução, principalmente por infecção por gram-negativas, próximo ao período da inseminação, a queda na concepção é enorme. Então, assim, tem diversos gastos diretos. O principal por mastite clínica é o gasto com antibiótico e descarte de leite. Então, hoje o leite aí é 3,20 ou até mais. Você trata uma vaca de 30 litros, descarta leite dela 7, 8 dias. Então, você põe aí 8 dias de descarte, vezes 30 litros, dentro de 40 litros. A R$3 é R$700. Mais antibiótico, 3, 4 dias, vai dar mais 60, R$80. Entre R$700 e R$800, brincando. Então, aí que a On-Farm entra muito bem, porque cerca de metade dos casos clínicos a vaca tem cura espontânea, a vaca cura sozinha. Então, a mastite é um sinal de que está tendo uma briga ali. Provavelmente entrou uma bactéria e a vaca reagiu com seu sistema imune. E metade das vezes a vaca ganha essa briga sozinha. E aí, nesses casos, a gente não precisa aplicar antibiótico, porque a bactéria já foi eliminada. O grumo que está ali é só um sintoma da reação inflamatória que a vaca teve após essa infecção por bactéria. Nesses casos, como não tem infecção, ou seja, não tem patógeno, não tem bactéria, tem só inflamação, a gente não precisa aplicar um antibiótico, porque antibiótico serve para eliminar bactérias. Se não tem bactéria, não precisa aplicar. E aí eu posso aplicar só um anti-inflamatório, ou só observar a vaca, e aí eu economizo muito com antibiótico que eu ia ter que usar e com leite que eu ia ter que descartar devido ao uso desse antibiótico. Então, essa economia é direta no bolso do produtor. Hoje a relação custo-benefício que a gente tem é de 1 para 5, pelo menos. Então, para cada R$1 que ele gasta ali no nosso plano por assinatura, R$5 voltam no bolso dele de forma imediata, né? No dia seguinte, uma vaca deu mastite e economizou R$700. Então, a relação custo-benefício é bem perceptível e por isso que conseguiu escalar na velocidade com que escalou, inclusive, na América Latina agora. Então, só nessa economia em tratamento de mastite clínica, ela já se
mostra muito interessante e ainda permite identificar os patógenos causadores da mastite e atuar de forma mais estratégica, mais ampla, para o controle da qualidade do leite de uma forma geral. Bacana, Eduardo. E assim, quando você coloca, né, você coletou o leite daquela vaca que apresentou grumo, né? Eu acho que esse é o primeiro princípio, né? Você vai coletar o leite só das que apresentaram e você coloca isso numa placa e na estufa de vocês, né, o Smart Lab. E aí, se não crescer nenhuma bactéria, essa aí você já assume que foi de cura É espontânea. isso É aí, isso? Seria perfeito. isso? E a acurácia é boa, então assim, se não nasceu bactéria, é porque o sistema imune da vaca provavelmente eliminou. Entendi. E a indicação desse leite com grumo, só que está nos primeiros jatos, ele vai para o tanque da mesma forma. A indicação nunca é mandar leite com grumo para o tanque, porque é um leite alterado, então a gente, teoricamente, não pode mandar leite alterado para o tanque. O que se faz, muitas vezes, é os 3 tetos sem grumo manda para o tanque, porque a vaca não recebeu antibiótico, e esse teto com grumo esgota na mão. Ou, às vezes, tira o leite dessa vaca para o Entendi. bezerro, porque é um leite de excelente qualidade, não tem antibiótico. E essas vacas que não têm crescimento na placa e apresentam grumo, em média, 95% volta com leite normal em menos de 2 dias. Então, rapidamente eu consigo voltar a ordenhar ela normalmente e mandar o leite para o tanque, porque o grumo desaparece muito rápido. Entendi. Bacana. Agora, no segundo estágio, que aí eu acho que isso que é essa parte bacana também. Quando você descobre que tem crescimento bacteriano, ele te auxilia, vamos dizer assim, pelo grupo de bactéria que cresceu ali, qual antibiótico usar? Já existe esse tipo de Show. recomendação? Quando a gente começou no farm, tudo que a gente escutava era isso. Vai falar com antibióticos? Ah, gente, nossa, não podemos ainda, não podemos. Depois de muita luta, depois de 500 mil dados coletados e trabalhados, a gente construiu uma inteligência artificial para poder analisar todo o nosso banco de dados e conseguir ter uma robustez, uma força estatística que nos desse uma certa segurança para, de fato, conseguir indicar o tratamento com maior chance de cura. Então, hoje, a inteligência artificial ela já fala qual que é a chance daquela vaca curar, quando sai o resultado da cultura, e já fala qual que é o tratamento com maior eficiência para casos semelhantes, igual aquele que a fazenda está tendo. Então, mastite é uma doença que é multifatorial e precisa de um N grande para tomar alguma decisão, porque tem muito efeito, né? É uma variável binomial, cura ou não cura, então a gente precisa de muito dado para ter um poder estatístico bom para tomar decisão. E normalmente a fazenda não consegue ter tanto dado assim, em tão pouco tempo, sem muita influência, para poder ter uma decisão assertiva. Aí que está a importância da inteligência artificial, que a gente consegue uma massa enorme de dados, conseguir gerar hoje uma indicação de quais estão sendo os protocolos mais eficientes para aquele caso de mastite clínica que a fazenda está tendo. Então, hoje sim, inclusive indicamos ali os produtos mesmo, que é para a pessoa saber o que comprar. Transparência total. A informação é gerada pelo produtor e a gente tenta devolver ela sempre para o produtor da melhor forma possível e da forma mais transparente possível também. Show. O Diogo fez uma pergunta aqui, e até, pessoal, se vocês puderem fazer a pergunta aí pela caixinha direta de perguntas, só para a gente não deixar de responder vocês. O Diogo do DNA do Leite, né? Boa noite aí, Diogo. Um abração aí para você, meu amigo. Como que fica a CCS normalmente nesse texto que possuiu cura Show. espontânea? Excelente pergunta. Um grande abraço, Diogão, parceiro de longa data. Diogão, a CCS fica alta. Quando a vaca tem caso clínico, significa que ela já vem brigando com a bactéria ali e culminou numa briga tão violenta que teve até alteração no leite. Então foi muito soldado para lá. A CCS está alta. O que acontece é o seguinte, a CCS vem elevando antes do caso clínico, a vaca tem um caso clínico, a CCS está alta e depois ela vem caindo. Esse aumento pode acontecer 1, 2 semanas antes do caso clínico. Então,
A CCS no dia do grumo está alta, mas uma semana antes provavelmente já estava alta também. Então, o leite dessa vaca já está contribuindo para uma alta CCS no tanque tem algum tempo, não é só no dia do grumo. E logo após o grumo, essa CCS demora para baixar, de 15, às vezes até 30, às vezes até 50 dias. Então, depende da vaca, depende do patógeno causador da mastite, mas a CCS ela pode baixar depois de 15 dias ou pode demorar até 2 meses. Por isso que muitas vezes fazer CMT pós-tratamento não é uma boa estratégia para determinar se o tratamento foi eficiente ou não. Porque eu posso fazer um CMT na vaca 7, 15 dias depois que tratei, esse CMT dá alto e eu enxergar como uma falha de tratamento, mas na verdade não foi uma falha de tratamento, é porque a CCS naturalmente está demorando para baixar naquele caso. Beleza. Tem uma outra pergunta aqui, só para pegar a batida aqui, ó. O Elton. Boa noite, Elton. Vacas que não crescem na placa e mesmo assim continua o grumo. O que fazer? Existe essa recorrência, Eduardo? Alguma vaca que você falou assim, ó, não tem crescimento bacteriano, tá dando grumo, mas ela não, depois de 2 dias, ela não autocurou. Isso aí pode acontecer? Qual que é a prevalência disso aí? Perfeito. Nos dados que a gente tem aqui, até no estudo publicado pelo professor Marcos Veiga, cerca de 5% das vacas o grumo não desaparece em 2 dias. Hoje tem estudo mostrando que a gente pode esperar até 4, 5 dias o grumo desaparecer. Se o grumo não desaparecer em 4 dias, aí entra com a bisnaga. Isso vai acontecer quando? 5% das vezes. O que eu sempre falo para a turma é que a gente tem que pôr na cabeça que, assim, tratar sem precisar também é errado. Então, quando a gente não faz cultura na fazenda, de 100 vacas que dá mastite, a gente tratou a 100, 50 vacas não precisaria receber uma bisnaga de antibiótico. Então, eu estou errando em 50. Agora, se eu faço cultura e aí, beleza, 5% das vacas dão contaminado, ou então dá negativo e depois eu tenho que tratar, beleza. Isso aí antes você fazia em todo mundo, que era tratar a vaca sem precisar. Antes você errava em 50%, agora você vai errar em 5 ou 10% no máximo. Então, nada é perfeito, mas a gente tem que enxergar que tratar a vaca sem precisar também é errado. Então, o que a gente puder fazer para diminuir esse erro, vale a pena demais. Beleza, não, show de bola. Só mais uma do Elton aqui e a gente dá seguimento. Daí, pessoal, vamos perguntando na caixinha que facilita. Lote pós-parto, dentro de uma linha de ordenha. Na sua opinião, qual é a ordem que esse lote passa na ordenha? O primeiro, no meio, Beleza. fim? Normalmente, o pós-parto é um dos primeiros a passar, porque, teoricamente, a vaca pare sadia, ela recebeu vaca seca, ou se é uma novilha tende a parir mais sadia, então a vaca normalmente inicia a lactação melhor do que ela termina. Então, vaca pós-parto, o indicado é ser o primeiro lote a passar, talvez passar só depois de primípara, se tiver um lote de primípara, passar esse lote antes, mas é um lote que tem que estar no início da ordenha. Beleza, tranquilo. Eu vou até aqui, ó, aproveitar que veio uma pergunta aqui do Pedro. Você poderia me explicar como funciona a cultura com mais detalhes? Só para falar um pouco da placa, como que tem uns meios de cultura diferentes, para estimular as bactérias diferentes, como é que essa leitura, né? Como é que registra o dado no Perfeito. aplicativo e tudo mais? Então, o sistema da Unfarm é um sistema que tem como intuito entregar um pacote completo, uma solução completa. Então, o cara paga uma assinatura mensal, igual ao Netflix, e aí vai vir tudo que ele precisa para fazer a cultura. Tem uma estufa que fica incomodado na própria fazenda, vem as placas, que são os meios de cultura, que é onde as bactérias vão crescer, vem os tubos para coleta de leite, suave, os materiais para, de fato, realizar a cultura. Vem um aplicativo que talvez é o nosso principal diferencial, que ali no aplicativo ele vai conseguir registrar a placa, vai conseguir fazer a leitura da placa de forma automática. Nossa inteligência artificial hoje interpreta de forma automática qual que é a bactéria causando mastite. E na prática funciona assim, a vaca deu grumo, eu vou pegar o tubinho lá que eu recebi, coletar o leite da vaca, passar o leite na plaquinha, que é nesse meio de cultura, pôr para incubar e no dia seguinte, de acordo com a cor que crescer a bactéria ali, a gente vai usar o aplicativo, tirar uma foto dessa placa, a inteligência artificial já vai falar qual que é a espécie da bactéria, qual que é a chance da vaca curar,
e qual que é o tratamento mais indicado para esse caso, de acordo com o nosso banco de dados. É bem simples, é bem fácil de fazer, tanto que a gente tem no Brasil mais de 2.000 fazendas usando. A maioria das pessoas que fazem são ordenadores, pessoal da própria fazenda. É bem simples de ser feito. Nosso percentual de contaminação médio não chega em 5%. Então, o pessoal consegue, de fato, acertar e realizar bem. E por isso que conseguiu crescer tanto, né? Ficou fácil de fazer e o retorno é bem rápido e bem sentido pelo produtor mesmo. Bem perceptível para ele. E Eduardo, o que você tem percebido assim dos casos, por exemplo, assim, quais são as principais bactérias, né, causadoras de mastite com esse banco de dados enorme? Aí você já tem uma boa ideia do Sim. ranking aí das principais aí que estão causando. O que você pode comentar para nós aí nesse sentido? Com relação à mastite subclínica, os principais são os patógenos contagiosos. Em primeiro lugar, a Galactia, em segundo lugar, Aureus. Então a gente tem um dever de casa enorme para fazer em erradicar a Galactia. Hoje aí 17, 18% das vacas cultivadas com CCS alta tem a Galactia. Então quase 1 em cada 5 vacas com CCS alta tem a Galactia. Então imagina se a gente trata as vacas com a Galactia, que tem uma alta chance de cura, e erradica essa bactéria dos rebanhos, a gente tem um potencial enorme de baixar CCS nos rebanhos. E Aureus é cultivo e segregação de animais positivos, e aí é uma estratégia mais de médio e longo prazo, mas só de combater as bactérias contagiosas a gente já tem um potencial enorme de melhorar a mastite subclínica no Brasil. Com relação à mastite clínica, as principais são as ambientais, Uberis, talvez em primeiro lugar, ali junto com Klebsiella, E. coli e outros estreptos ambientais. E Staphylo não aureus é sempre o mais prevalente em ambos os casos, subclínica e clínica também ele é bem prevalente, mas eu diria que os patógenos ambientais para a clínica têm uma importância muito mais relevante. E o danado da Galactia também está ali com uma prevalência significativa na mastite clínica. Então, além de causar bastante mastite subclínica, ele é importante também na mastite clínica. Então, mostrando de novo um potencial enorme que a gente tem de melhorar a qualidade do leite, tanto a mastite clínica quanto a subclínica, se a gente erradicar a Galactia dos rebanhos. Entendi. Dessas ambientais, né? Qual que é a mais agressiva? Eu sempre li muito assim que a virulência da LPS da E. coli é muito forte, né? Mas é pior mesmo dessas aí que você fez, Klebsiella, Uberis, que você comentou, ela é a mais Eu diria agressiva que mesmo? sim, que é mais prevalente também. Podem ter outras gram-negativas mais agressivas também, mas como o E. coli e Klebsiella são as mais prevalentes, é onde a gente vê também mais mastite grau 2 ou grau 3 também, que é quarto inchado e vaca com sinal sistêmico de infecção, com febre, apatia e para de comer, de beber água. Então, diria que E. coli e Klebsiella são as mais importantes, mas a gente tem que lembrar que sempre depende também da imunidade da vaca, então não é só o patógeno. Rebanho onde vaca tem maior imunidade, dependendo da fase da lactação também, se a vaca tem mais imunidade, às vezes o grau da mastite não é tão grave assim. Sempre depende dos dois, né? Da vaca e da bactéria. Mas das bactérias gram-negativas, as duas principais são E. coli e Klebsiella mesmo, e elas causam uma frequência relativamente maior que os outros patógenos de mastite grau 3 ou mastite grave. Não, entendi. E tem alguma... Eu lembro uma vez, assim, eu não sou especialista na área, né? A gente acaba que lida com gato, a gente vê sempre o pessoal discutindo muito sobre o tema mastite. Essa questão de ser causado por alga. Eu lembro uma época que tinha alguns casos de mastite sendo causado por alga. Isso é relevante ou a representatividade disso é muito De forma pequena? geral, a representatividade é pequena. O principal causa mastite é prototeca. A gente identifica esse patógeno no nosso sistema. Como é uma alga, a infecção normalmente está ligada à presença de água. Então, é água contaminada por alga entrando pelo canal do teto.
seja porque a vaca tem acesso a algum açude que entra lá, seja porque tem um curso d'água vazando e ela deita do lado, ou lugar com muita umidade, ou dentro do fosso de ordenha, pessoal que lava teto, ou bate água, enfim. Provavelmente tem água contaminada, às vezes a água que usa para diluir o pré-dip. Então, a contaminação ocorre por essa via. Tem relatos também que pode acontecer via teteira, então de uma vaca para outra pode ser contagiosa. E ela se torna mais relevante em casos de surtos. Tem fazenda que às vezes tem surto por mastite por esse patógeno, e aí sim é um problema grande. Pode ser contaminação via teteira, ou pode ser porque várias vacas estão num ambiente que tem uma fonte de infecção relevante para a prototeca. E o problema é que, como é uma alga, antibiótico não atua, porque antibiótico foi feito para matar a bactéria. Então, se é uma alga, o antibiótico não tem efeito. Então, muitas vezes torna uma mastite crônica que não cura, aquelas vacas mamiteiras que vai e volta, vai e volta. Então, esse é um dos maiores problemas. A taxa de cura espontânea é muito baixa, então tende a cronificar, e aí ou se é uma vaca de CCS alta ou uma vaca mamiteira. Bacana. Pessoal, vamos mandando a pergunta aqui na caixinha de perguntas, só para a gente não perder, porque a gente vai continuar a sequência aqui. Quero explorar a experiência prática do Eduardo. Eu acho que ficou bem claro a tecnologia, para que serve a tecnologia da Farm, qual o problema que ela resolve, de reduzir o uso de antibióticos ou usar eles de maneira mais consciente, e realmente quando precisa. Eu acho que isso é importantíssimo. Mas um outro ponto que eu queria comentar com você, Eduardo, é aproveitar a sua experiência, que você tem mais aí de 10.000 horas rodando fazenda, é a parte de manejo, né, cara? Porque quando tem muitas coisas que acontecem na fazenda que é por conta de manejo, né? E aí eu queria aproveitar seu conhecimento para falar um pouco do manejo de ordenha. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, que eu já vi acontecer em fazenda. E a gente vai comentando mais, principalmente mastite ambiental. Eu já vi casos assim de, por exemplo, as vacas saem da ordenha e o cara não organizou para o trato estar na frente delas depois que elas saem da ordenha, entendeu? Um trato novo, empurrado, a cama, se for um compost já mexida, ou a cama do florestal já limpa. E essa vaca, em vez dela ficar ali fazendo a primeira refeição e ter um tempo para fechar o esfíncter do teto, ela vai, por exemplo, e já deita na cama. E isso causar, por exemplo, um aumento de incidência aí de mastite ambiental, né? E eu queria que você explorar um pouco nesse sentido, coisas como essas que você vê bastante, né? Pré, pós-DIP, pressão de vácuo, comentasse aí o portfólio de coisas que você já viu no campo que realmente pode predispor o animal ter tanto ou da mastite ambiental ou da mastite contagiosa aí, que você mais viu aí no campo. Para mim, eu acho que o gargalo de toda e qualquer fazenda de leite é colocar a teteira em teto limpo e seco. E tudo que afeta isso afeta a mastite. Então, para mim, os dois pontos principais é a condição de ambiente das vacas e rotina de ordenha. Então, se as vacas chegarem mais sujas dentro do fosso de ordenha, é muito mais difícil eu conseguir colocar a teteira num teto limpo e seco. Se eu não tenho uma rotina de ordenha muito bem feita, onde eu limpo muito bem os tetos, limpo a ponta dos tetos, faço todo o procedimento de forma que eu desinfeto bem os tetos, que eu coloco teteira numa vaca bem estimulada, tudo isso aumenta muito a chance de mastite. Então, o que a gente vê normalmente é a vaca chegando suja para dentro do fosso e uma rotina que não é excelente. Que é difícil demais, é fácil falar. O que eu estou falando aqui é bonito demais de falar, mas é difícil demais de fazer. Por quê? Dar condição de ambiente para as vacas é difícil demais. Você manter vaca limpa e seca, se você não tem gado confinado, nossa, é quase impossível. Então é difícil. E mesmo para quem tem gado confinado, também é difícil manter vaca com Uber e perna limpa. Rotina de ordenha excelente, é difícil demais. O cara ter consistência ali de limpar muito bem os tetos, fazer muito bem o teste, limpar a ponta do teto, secar muito bem o teto. Então, esse é um trabalho que não acaba nunca. E o gargalo para controle da mastite, para mim, está aí. Mas a gente tem uma prevalência alta de H. lactis aqui no Brasil.
Então, a Uhum. gente tem um espaço muito grande para controle da mastite contagiosa, principalmente a galáctica. Então, o que que a gente tem que fazer nesses casos? É fazer cultura das vacas positivas, faz cultura do rebanho, identifica as positivas e trata. E tem que fazer isso por um longo período, Uhum. porque até conseguir eliminar do rebanho, se a gente não elimina os animais positivos, esses animais continuam transmitindo a galáctica para as outras vacas. A galáctica é bem transmissível via teteira. Então, enquanto a gente não pegar para encarar a briga com a galáctea mesmo, arregaçar as mangas, identificar as positivas, segregar, tratar, fazer isso aí por 6 meses, um ano, todo mês, a gente não vai acabar. Então, a gente tem o feijão com arroz. O mais importante, que eu diria que é dar condição de limpeza, conforto, higiene para as vacas e a rotina de ordenha, para controle da mastite ambiental, principalmente. O pós-hipping ali também é super importante para controle da mastite contagiosa. Então, de novo, a rotina de ordenha afetando, só que nesse caso não é a mastite ambiental, a mastite contagiosa. Então, a rotina de ordenha vai melhorar, né? Vai diminuir o risco de mastite ambiental até pôr a teteira e depois que a teteira sai, com o pós-DIP diminui o risco de mastite contagiosa e aí pensando principalmente talvez em agaláctica, onde a gente tem maior potencial de ganho de forma mais rápida. Entendi. E aí no Agalact você tem recomendado aí a fazer essa linha de ordenha, né? Segregar esses animais e ter um lote, por exemplo, que você ordenha separado para tentar travar um pouco Não, o essa ideal é transmissão. tratar mesmo. Nem tem lote dela, porque teoricamente identificou, trata. Ela já vai para o lote de descarte de leite. Trata com o intramamário por 3 dias e depois de 7, 10 dias que finalizou a carência do tratamento, você recoleta para ver se a vaca curou. A taxa de cura é excelente, 95% ou até mais. Então, curar a vaca cura. O que você precisa é identificar quem está positivo, segregar para já tratar o quanto antes. Em alguns casos específicos, pode pensar em tratar em parcelas, se a prevalência é muito grande, para não descartar muito leite de uma vez só, mas aí o risco de reinfecção das outras vacas aumenta muito. O ideal é sempre que identificar todas as positivas, tratar todas elas, ou secar quem estiver perto de secar, para a gente, de fato, reduzir o risco de transmissão. E ficar em cima do equipamento de ordenha. Que um problema de limpeza no equipamento que der, a gente pode aumentar muito a disseminação desse agente pelas vacas. Isso é uma coisa que eu vejo, tem muita gente também prestando esse tipo de serviço, né, Eduardo? É sobre a parte de manutenção de equipamento de ordenha, né? Regulação de vácuo, troca dos insufladores, né, cara? Como que tá a lavagem desse equipamento, né? Que tem que ter a lavagem Sim, correta, né? E isso é muito profundo sim. também, né, cara? Isso é super importante e às vezes, né, nem, às vezes, sei lá, dá um pico de energia, interrompe a limpeza automática no meio e a próxima ordenha começa e o cara nem sabe que isso aconteceu. Então às vezes é no detalhe, sabe? E tem que ficar em cima do equipamento mesmo, porque às vezes acaba perdendo um ano de serviço por causa de uma semana de problema no equipamento que o cara não detectou. Acabou o detergente lá e o cara não viu. Tava puxando, quando tem limpeza automática, né? Ah, puxa sozinho os produtos. Nossa, acabou e ninguém viu. Então é não deixar perder o serviço, não. Tem que ficar em cima mesmo. Tem temperatura para entrar, tem temperatura Sim, para sair, né, do sistema. Uma vez por semana tem que fazer com detergente ácido, né, para tirar os minerais. É muito detalhe, né? É tempo de pré-dip, né? Quanto tempo que o produto demora para sim. agir. Essa questão, às vezes, já vai para de esfíncter também, né? Para ver como é que tá, se tá. Porque isso aí Com vai abrir a certeza, porta para a entrada, né? De outros, né? com certeza. A gente muito. Mas, assim, dessas aí que você comentou, eu sempre vi, assim, um medo muito grande da parte do Staphylococcus aureus. Então, quando o animal é identificado, tem mais algum cuidado a mais com ele? Assim, quando que você pensa em descartá-lo? É um motivo de descarte? Como que você vê Como isso? diz o
outro, né, Gustavão? Tudo varia, né? Se você identificar auros numa novilha recém-parida, o cenário é diferente do que numa vaca de 4 crias que tem com CCS alta na lactação inteira. Então, assim, Hum. quanto menor o del da vaca e menor o número de partos da vaca, maior a chance dela curar. Então, uma novilha recém-parida por áureos, às vezes você pode tentar até tratar na lactação, fazer ali 3, 4 recoletas pós-tratamento, para ver se ela de fato curou. Agora, quando eu tenho uma prevalência maior em vacas mais velhas, eu tenho que ter um lote de áureos e, assim, a teoria é fácil. Ah, eu tenho que coletar as vacas com CCS alta, ou todo rebanho, ou CMT positivo, vacas recém-paridas, identificar as que têm áureos e segregar. Mas esse segregar aqui começa a complicar. Então, tá, eu vou fazer um lote. Quantas vacas que tem? Dá para fazer um lote? Eu tenho espaço no barracão ou tenho um lugar no piquete para fazer um lote de 3 vacas? Ah, não, 3 vacas só não dá para fazer um lote. Ah, então vou largar elas no lote. Então qual que é uma alternativa? Ah, um balde ao pé. Então, um balde ao pé ali e um conjunto de teteira que vai só para essas 3 vacas, só para ordenhar essas vacas. Daí eu não uso as teteiras do resto das vacas nelas. Pode ser uma alternativa, é muito usada. Ah, não, eu tenho 20 vacas, vou fazer um lote. Aí vai fazer um lote, tem o desafio nutricional ali, beleza, o que a gente vê na prática é que é melhor formular para as boas do que na média. E às vezes você tem vaca de 40 e de 20, na média se formula para de 30, de 40 sofre demais. Então, às vezes, se tiver muita vaca boa no lote, as piores vão comer um pouco a mais, mas pelo menos privilegia as boas ali. E aí o Uhum. problema maior, Gustavo, é o seguinte: as vacas de auros têm que passar por último, certo? Ah, não, certo. E as vacas de mastite clínica? Como é que a gente faz? Porque o leite das vacas de auros está indo para o tanque, a gente vende. Depois delas ainda vão passar as vacas de mastite clínica, que é o leite que a gente vai descartar porque Uhum. está com antibiótico. E aí tem diversas estratégias, né? Tem gente que desinfeta a teteira, é duvidoso, é questionável, se não for muito bem feito, piora. Mas tem lugar que não tem muito o que fazer, tem lugar que às vezes deixa, se for é, ordenha com conjunto dos dois lados, né? Uma dupla, você pode deixar um lado só para as vacas de áureos e outro lado só para as vacas de mastite clínica. Então, passa as vacas de áureos, você põe todas só de um lado. Aí depois, quando vai vir as de mastite clínica, você põe elas só para o outro lado. Daí você não usa a teteira de uma vaca de áureos numa vaca com mastite clínica. E por aí vai. Então, Aham. tem que ver o que a fazenda dá conta de fazer para tentar estancar essa disseminação do áureos que é um problema grande e o problema é muito no operacional mesmo. Então, tem que ver o que a fazenda dá conta de fazer para reduzir o risco de transmissão. Uhum. E, não, beleza. Acho que ficou bem tranquilo. Eu vou aproveitar aqui para responder algumas perguntas. Tem uma aqui do João Paulo que eu achei bem bacana. É, a vaca pariu com mastite. É possível fazer cultura imediatamente? Ou é necessário Pode guardar alguns dias? fazer. Então, vamos supor, ela pariu hoje, amanhã deu grumo. Você pode fazer cultura. Como eu interpretaria esse resultado? Olha, se deu positivo, realmente é positivo. Deu positivo para auras. Pô, essa vaca tem auras. Porque qual que seria o risco de eu fazer uma cultura com um dia de parida? Dar um falso negativo. Ou seja, ter bactéria lá, mas eu não encontrar. Porque ainda tem resíduo do meu vaca seca e esse resíduo de antibiótico inibiu o crescimento da bactéria. Então, o risco do falso negativo, ele existe. Então, se eu fiz cultura dela com um dia e deu negativo, eu faria novamente após 5 dias, por exemplo, para confirmar se esse resultado realmente é Uhum. negativo. Mas deu positivo, aí beleza, é positivo mesmo. Se já deu positivo com um dia, é porque de fato tem bactéria ali, ela cresceu, ela está viável e ela está causando mastite na vaca. Entendi, show de bola. E para robô, como é que vocês têm trabalhado a logística de trabalho para vocês aí, o Eduardo? Porque o cara vai ter que ir lá na hora, né? Vamos dizer assim, o sistema identifica, né, pela parte elétrica lá, a condutividade elétrica do leite, que está tendo algum problema, e começa
você faz essa cultura? Como é que você pega o leite para fazer essa cultura? Tá O fazendo pessoal como? pode já deixar configurado para poder separar ela para o lugar de manejo ali, né? Então, ela não voltaria para o lote, ela voltaria ali para a centralzinha de manejo, e aí depois é só conduzir ela de novo para o robô e coletar uma amostra ali. Então, normalmente você já deixa configurado para, nesse tipo de animal, ou na próxima ordenha, ou logo após aquela ordenha mesmo, já separar para a central de manejo para depois coletar uma amostra dela. Beleza, show de bola. É, falando aqui, pessoal, se tiver mais alguma pergunta, deixa eu ver aqui, ó. Chegou mais uma aqui. Ah, aqui, ó, legal. Eu tinha notado aqui, ele já perguntou. É o Douglas, Douglas Firmino. Comente sobre as vacinas para mastite, quando aplicar, quais que você recomenda, Beleza. para que Vamos lá. categoria? Vacina para mastite não é fácil de fazer e não é fácil de conseguir uma boa resposta imune na glândula mamária com capacidade de atuar sobre a bactéria que está lá. Fazer vacina para bactéria já é difícil. Vacina para vaca, fazer anticorpo para bactéria e fazer esse anticorpo chegar na glândula mamária com capacidade de matar a bactéria é difícil. Por isso que existem poucas vacinas com comprovação científica que de fato ajudam para mastite. A mais conhecida de todas é a J5. Então, vacina principalmente para os coliformes, para E. coli. A melhor forma de usar é 60 dias antes de parir, 30 dias antes de parir e depois 20 a 30 dias pós-parto. Que aí se aumenta o título de anticorpo na fase de maior risco da vaca, que na secagem, em período de transição. Essa vacina, ela diminui um pouco, diminui de fato a gravidade dos casos clínicos e ela pode ser eficiente ali para reduzir a ocorrência de mastite clínica por Escherichia coli, principalmente. Então essa é uma, talvez, das mais antigas com efeito conhecido cientificamente. Outra vacina conhecida, que já tem estudo mostrando eficiência, é a vacina para áureos. A vacina que eu conheço que tem comprovação é a vacina da Hipra, a Topvac. Ela tem eficiência para áureos, também para E. coli, mas pensando em áureos, é uma vacina com comprovação científica de que tem um efeito razoável, um efeito bom, principalmente em primíparas, certo? E também daí para ter uma vacina mais recente, que é contra a Streptococcus uberis, que também mostra que tem uma eficiência bem bacana, os resultados bem interessantes, para reduzir, inclusive, incidência e novos casos de mastite causados por uberis. Então, acho que as principais que tem aí são essas. Estou tentando lembrar aqui se eu recordo de mais alguma. Tem recentemente uma vacina para Klebsiella. Ela foi testada nos Estados Unidos, bons resultados. Está testando aqui no Brasil, com resultados que parecem ser promissores também, mas aqui no Brasil provavelmente a gente vai ter em breve no mercado essa vacina para Klebsiella também. Beleza. Não, show de bola. Eduardo, assim, pessoal, deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Estamos aqui, ó, um colega meu lá de Rio Pomba, Marcos Evangelista. Ele trabalha lá com a equipe do Vacas e Homens, que dá muita consultoria na parte de manejo de ordenha e doma dos animais aí para doma racional, né, para tirar a ocitocina. Ele perguntou, nessa mesma linha de raciocínio sobre as vacinas e sobre vacinas autógenas, acha que tem efeito, Eduardo? Boa pergunta. Estou doido para saber a resposta. Eu não conheço nenhum estudo científico que comprove a eficiência das vacinas autógenas. Conheço dados de campo, conheço um pouco a forma como são feitas, mas olha, eu não sei dizer. Essa realmente eu não conheço nenhum estudo que comprove a eficiência. Então eu não
posso dizer que não sei se funciona ou não. Agora, o que eu sei que funciona é o feijão com arroz, sabe? Vacina sempre é uma ferramenta de auxílio, né? Mas, olha, nada como feijão com arroz. Então, para usar vacina primeiro tem que ter ali a lição de casa muito bem feita, e que é o mais difícil, né? É muito mais fácil, às vezes, você dar uma agulhada na vaca que dar condição de ambiente, conforto, uma rotina de ordenha caprichosa, boa, regular. Então, lógico que a gente tem que tentar de tudo, mas nunca esquecer da base que vai ser o fundamental para qualquer outra ferramenta ter sucesso também, inclusive a vacina, inclusive a cultura na fazenda. Claro. E assim, o que que você recomenda de rotina, né, para fazer, por exemplo, CMT ou CCS individual? O que que você tem? Normalmente, o pessoal que tem rebanho registrado na Associação de Gado Holandês, eles sempre fazem já individual uma vez no mês, né? Mas eu acho que o CMT ele fica mais em conta aí, né? Então, como que você tem recomendado aí para fazer com qual frequência o CMT O aí ideal é adequado? a CCS individual mensal. É, Mensal. mensal, isso é o ideal. CCS de todos os animais, todos os meses, mandando para o laboratório. Daí a gente consegue acompanhar qual que é o percentual de vaca ficando doente todo mês, o percentual de novas infecções, quem são esses animais, qual que é a faixa de DEL, e a gente consegue ter um filme montado, né? Que a qualidade do leite não dá para contar em foto, né? Tem que ser filme mesmo. Então, se a gente tira uma foto hoje, daqui 3 meses outra foto, a gente nem sabe o que acontece. A gente tem que ter uma história, mês a mês, ter a CCS individual dos animais para saber o que está acontecendo. Esse é o ideal. O CMT, eu vejo ele como uma ferramenta de uso muito específico, talvez como triagem para coletar teto de vaca que a gente sabe que tem a CCS alta. Então, eu sei que a vaca tem CCS alta, eu quero coletar para cultura, para ver por que a CCS dela está alta, qual que é o agente causador da mastite. Aí eu vou lá, faço a CMT, seleciono os quartos positivos para aumentar a sensibilidade. Tem gente que faz CMT pós-parto também, para ter uma ideia se a vaca está parindo com os tetos sadios ou não. É difícil interpretar, assim, não dá para eu calcular uma taxa de eficiência do meu protocolo de secagem a partir do CMT. Às vezes a vaca tem um teto com um CMT alterado, os outros não. Como é que você interpreta isso? Eu falo que a vaca tá boa ou tá ruim. Eu tenho que comparar com o resultado do CMT da vaca antes dela secar, ao longo da lactação, como é que eu vou ficar estimando a CCS dela de acordo com o resultado do CMT? Enfim, não vejo como ajuda muito. Mas para casos específicos, eu acho que o CMT pode ajudar sim. Beleza. E da parte só do colosso, tem mais algum tipo de avaliação que vocês fazem? Eu lembro que a Unfarm tinha desenvolvido até um aparato para congelar o colostro e vocês também avaliam, por exemplo, talvez aí CBT também no colostro ou não? O que que vocês Sim, avaliam aí no a colostro aí? gente tem alguns produtos focados ali para bezerra, né? Então tem o Smart Pack, que é um pacote para congelar colostro. Ele é de um plástico bem resistente, que aguenta congelar, descongelar e aguenta inclusive ser pasteurizado. Para quem tem pasteurizador de colostro, já pode ser congelado ali, depois pasteurizado ali mesmo. É, Aí a gente tem também o CB-Test, que é um teste para fazer CBT do colostro ou do leite do tanque mesmo, mas o foco nosso no início era colostro, não tinha nenhum teste para fazer CBT de colostro a campo. A gente sabe que CBT de colostro acima de 50 mil, ou principalmente 100 mil, já afeta a absorção das imunoglobulinas pelas bezerras. E aí, às vezes, a gente tem um colostro com Brix bom, então a gente também tem esse produto de Brix, quem quiser comprar na nossa loja lá da Unfarm tem. Para medir o Brix do colostro, para a gente saber estimar a densidade ali, a quantidade de proteína. E aí, mesmo que às vezes o colostro tenha um Brix bom, ele tem uma densidade de proteína boa, se ele tiver contaminado, se o latão que usa para ordenhar o colostro está contaminado, ou a teteira, ou esse colostro fica muito tempo desde a ordenha até ser fornecido para a bezerra, e aí cresce bactéria ali, se a CBT aumenta, a gente
tem uma diminuição da absorção das imunoglobulinas pelas bezerras. Então, é super importante fazer essa CBT de colostro. Então, de produto ligado a isso, a gente tem o CBTest, que é a placa para fazer a CBT do colostro, tem o Smart Pack, que é o pacote para congelamento do colostro, tem o Brix, para fazer o Brix do colostro, tem também um aplicativo para poder lançar todos esses dados e gerenciar o banco de colostro, tem o Hemotest, que mede hemoglobina no sangue das bezerras, para ver talvez tristeza parasitária. E esses são os principais produtos nossos ligados aí a bezerras. Bacana. Então, show de bola. Para encerrar aqui, até uma questão que eu já vi acontecer, e você deve ter bastante experiência com relação a isso. Eu já vi, por exemplo, quando faz coleta individual de leite, sabe, Eduardo? A gente tem um valor de gordura e proteína, e depois o cara coleta lá no tanque, a amostra só do tanque dá um valor muito esquisito, né? Que não condiz com o dado individual da vaca, mesmo a gente fazendo a média ponderada das vacas. E assim, ao meu critério, eu confio a priori mais no da vaca. Eu acho que às vezes tem mais erro no tanque, às vezes o cara não botou para agitar. Queria ouvir a sua opinião. Onde você acha que é mais fácil errar na coleta e por que erra, né? O que pode acontecer essas diferenças aí? Mas, Gustavo, eu acho que na maioria das vezes, eu acho que talvez o erro pode estar na coleta individual. No tanque pode ter erro, pode ter problema de agitação, o cara não pegar o leite numa porção representativa do leite ali, via concha, mas eu já vi muito problema em fazenda de coletor. Então, às vezes, é um coletor que o cara adapta lá, o furinho que cai leite ali no coletor, ele entope, não cai muito, de uma vaca cai muito leite, de uma vaca cai pouco. E aí, se a gente não pega leite que é representativo da ordenha completa da vaca, dá muita alteração de sólido. Então, vamos supor, se pega leite só do começo da ordenha ou só do fim, a gente sabe que pode mudar muito o teor de gordura. E fazendas que têm sistema bom de coletor, que tem uma coleta eficiente de amostra para mandar para análise, ok. Mas eu conheço muitas fazendas que tem problema na hora da coleta mesmo. Um furinho que entope ali, que passaria o leite, ou encheu demais, ou o cara não esgotou direito de uma vaca para outra, ou ficou muito leite na própria mangueira de leite mesmo ali, antes de ir para o coletor de uma vaca para outra, enfim. Eu acho que a operação da coleta de erro tem mais chance de ter erro do que a operação da coleta de leite do tanque. Coleta individual das vacas, eu acho que tem mais chance de erro que a coleta do tanque. E você sabe, Gustavo, muito melhor que eu, que vaca é um bicho doido demais, varia demais, né? Tem vaca que às vezes produz leite ali com 6% de gordura e é isso mesmo, sabe? É umas vacas meio esquisitas e produz um teor de sólidos maior mesmo, tem uma variação enorme, né? Às vezes você vê umas com 2% de gordura e às vezes não é problema de coleta, não, é assim mesmo. Agora, a discrepância muitas vezes ocorre pela produção de leite das vacas. Então, assim, se eu tenho muita vaca produzindo um leite com baixos sólidos, a chance de eu ter baixos sólidos no tanque é maior. E aí, às vezes, eu só faço a média, mesmo que a ponderada, se eu tenho muita vaca em fim de lactação ou com um teor de sólido alto. Isso aí pode representar mais no tanque. Quer dizer, se eu tenho muita vaca em fim de lactação, provavelmente elas estão produzindo menos leite. Então, no tanque, o teor de sólidos dela vai impactar pouco. Na hora que eu ponho um monte de vaca de alta produção com sólidos baixos, dilui aquele leite. Muitas vezes a média no tanque é menor do que a média das vacas ali. Então, o volume de leite produzido por animal vai influenciar muito ali no leite do tanque mesmo. Não, mas bacana você falar que nessa fazenda o sistema de coleta estava novinho, né? Mas foi um caso específico, como você tem mais vivência, por isso que eu falei, vou perguntar para ele e é bom para ficar Gustavão, claro. eu não confiaria numa coleta de tanque por mês, sabe? Se conseguisse fazer mais,
Porque tem erro mesmo e tem Aham. variação. Eu acho que precisa pelo menos umas 3 coletas de leite ao longo do mês, coleta do leite do tanque, para poder ter uma Hum. amostra mais representativa. Tanto que muitos laticínios bonificam assim, né? A partir de 2, 3, 4 coletas de leite do tanque, porque ocorre uma variação grande ao longo do mês. Uhum. Não, show de bola. Vamos para as perguntas finais aqui. Só para ver aqui. Deixa eu ver aqui. Só se teve alguma que a gente não perguntou. É, Como secar o peito de uma vaca que já foi tratada de mastite e não melhorou, Eduardo? Show. A gente tem um artigo disso no nosso blog lá da Unfarm também, quem quiser, lá tá com mais detalhes. Mas tem 2 formas de secar a teta de vaca. Ou forma permanente ou temporária. Permanente é o quê? Matar o teto. E o mais comum é matar o teto com iodo. Então, pega o iodo de umbigo da bezerra, iodo a 10%, dilui 10 ml desse iodo com 40 ml de soro fisiológico, por exemplo. Vai ficar uma solução final de iodo a 2%. Aí eu aplico 50 ml de uma vez, faço outra seringada dessa, 10 de iodo, 40 de soro, e aplico mais 50. Então, eu vou aplicar 100 ml de uma solução a 2% ali no teto da vaca. No outro dia, ordenho a Uhum. vaca, no dia seguinte faço mais 100 ml e depois não ordenho mais a vaca. E faço um anti-inflamatório por 3 dias ali no mínimo, porque a vaca sente muito, inflama e é pesado. Uma outra forma que eu particularmente gosto muito é secar o teto de forma temporária. Que é assim, essas vacas que ficam dando grumo, elas vão e voltam. Tem hora que está dando grumo, hora que para, hora que está dando, hora que para. Eu fico esperando, eu não fico aplicando antibiótico, às vezes até piora. Deixa a vaca lá. Se eu sei que ela é mamiteira, não trato ela. Na hora que eu, às vezes, se inchar o teto, eu só faço um anti-inflamatório, mas aí quando ela vai e volta o grumo. Quando ela não estiver dando grumo, aí eu aplico selante, 3 dias de anti-inflamatório e não ordenho mais esteto. Depois que eu aplico selante, eu não ordenho mais esteto. Aí faço os 3 dias de anti-inflamatório. Esse teto vai inchar um pouco no começo, a gente vai reabsorver, mas aí quando eu for secar a vaca, eu tiro o selante, ponho vaca seca nos 4 tetos, selante de novo nos 4 tetos, e mais da metade das vacas parem com esse teto aí que eu tinha secado com selante, dando leite normal na próxima lactação. Então ainda tem a chance da vaca recuperar na secagem e voltar dando leite normal na próxima lactação, secando desse jeito com selante. Se o cara comer bola lá, é só pedir para ele avisar. Falar, nossa, eu fiz teste na vaca e saiu selante. Reaplica. Pelo menos não tem problema de, se cair no leite, não tem problema de resíduo, né? Antibiótico, né? Não, show de bola. Cara, Eduardo, ficou bacana demais. Pessoal, quem não tem ainda alguma dúvida, cara, entra em contato aí. O pessoal que segue a gente, segue aí o pessoal da Unfar. Eu já vi que lá no Instagram da Unfar tem vários vídeos aí que o Eduardo faz também. Tem do professor Marcos Veiga, né? Eles têm uma base técnica muito forte, tanto científica quanto prática, né? E eles valorizam muito a parte aí de conhecimento. Tem até um curso online voltado só para isso, para a parte de mastite, qualidade do leite, para realmente capacitar com grandes referências do mundo, né? Tem a galera do mundo todo aí que ministra lá treinamento, falando para realmente munir vocês de informação para usar a ferramenta deles da melhor maneira, né? Em conjunto com práticas de manejo e conhecimento. Então, eu recomendo aí altamente vocês aí que seguem a gente, seguir o pessoal da Unfarm também e convidar quem está aí acompanhando pela Unfarm, que a gente aqui da Trekking tem muita informação da parte de nutrição de gado de leite e a parte de silagem também. Convido vocês a acompanhar a gente. E eu, Eduardo, muito obrigado, cara. Eu queria que você deixasse uma mensagem final aí para o pessoal e aí a gente se despede aqui, Nada. beleza? Gustavo, muito obrigado pelo convite. Adorei a conversa. Obrigado por todo mundo aí que nos assistiu, mandou pergunta. É sempre um prazer poder falar um pouco sobre mastite. E a mensagem é bola para frente, galera. Ninguém vai trabalhar pela gente, não.
Qualidade do leite não é mais um luxo, é uma necessidade básica. Fazenda que não tem qualidade do leite, provavelmente vai ter mais dificuldade para se manter na atividade. Então, vamos embora, vamos com tudo. Segue a gente lá nas páginas da Rumina. Então, vocês podem encontrar páginas dos nossos produtos, OnFarm, Deagri, Bovitec, Rumitank, Rumicash, ou entrar ali no nosso Instagram da Rumina e nos seguir lá. Tá bom? Gustavo, grande abraço, prazer conversar com você de novo e até a próxima. Tamo junto, Eduardo. Precisando também, estamos à disposição. Pessoal, conforme o pessoal aí da equipe do Eduardo está até postando aqui para vocês seguirem também a Rumina. E eles fazem muito material também no blog deles lá, escrevem coisas também. Então é bem legal você estar acompanhando. Quem chegou aqui no fim vai estar salvo, Eduardo, no nosso Spotify. Então, quem quiser assistir de novo lá, pode assistir. Quem chegou e não conseguiu pegar tudo aqui. E semana que vem a gente já tem outra live. Estamos fazendo aí todas as segundas, 20 horas, sempre trazendo aí alguém que é referência aí no mercado para contribuir e falar um pouco da experiência prática. E acompanha a gente aí para mais lives, tá bom? Fiquem com Deus. Obrigado, Eduardo. E a gente topa por aí nesse mundão aí. Um abraço.